Tudo bem, Bruno? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esporte. 12 gols na temporada, 8 gols no Campeonato Brasileiro. Está dividindo a artilharia tanto da temporada como do Brasileiro do São Paulo com o Nenê. Na bola de prata, disputa cabeça a cabeça com o Ricardo Oliveira para levar essa bola de prata. Ricardo está com uma média de 6,43, o Diego é o segundo colocado com 6,39, 0,4. Ano está sendo bem produtivo, se como centroavante ou não, o importante é que os gols estão saindo e você na briga pela bola de prata e para ser o artilheiro da temporada do São Paulo. Tudo bem, Diego? Que prazer tê-lo aqui na ESPN. Prazer é meu, sem dúvida é importante. Centroavante sim, aqui essa é a minha função e tenho procurado ajudar da melhor maneira possível. Sempre digo que hoje em algumas equipes, eu estava escutando um pouco aí do programa e realmente o centroavante hoje ele não é aquele cara real que tem que fazer o gol das equipes. Hoje ele mais ajuda em função de hoje no futebol a gente tem muitas beiradas que trazem muita bola para dentro. Então você ajuda muito na parte de fazer um pivô, de escorar, de sofrer uma falta e muitas das vezes é cobrado por fazer gols e as coisas não têm funcionado dessa maneira. Não é defendendo, mas hoje todo mundo participa, hoje os beiradas eles são bem finalizadores e hoje dividem bastante essa responsabilidade de gols. E você tem dois beiradas que são muito agudos no contra-ataque, né? O Everton que está voltando agora e o Rojas, são dois jogadores que buscam muito fundo de campo, são dois jogadores muito rápidos na saída de contra-ataque. Para você que procura jogar mais centralizado, procura ser mais o finalizador, trabalhar com dois quase com características semelhantes é bom. O que eles te ajudam a esse número de 12 gols na temporada? Ajudam muito, eu sou um cara beneficiado por isso, por ter dois pontas realmente de ajudar muito o centroavante. São dois pontas que jogam com o pé certo do lado, né? Um é destro, joga pela direita, e o Everton, ponta esquerda, canhoto. Então tem muita jogada de lado, jogada de fundo e ajudam a preencher a área. Então eu sou um cara que sou ajudado por isso, por ter bastantes cruzamentos e eu vou procurar aproveitar da melhor maneira possível. Diego, antes de passar para o estúdio, todo mundo quer bater um papo com você sobre clássicos, cara. Até o ano passado, você não estava aqui, o São Paulo tinha uma dificuldade imensa em clássicos, não conseguia ganhar, isso já vinha 2, 3 temporadas, raríssimas vitórias, raríssimos empates. Quando chegava a data de um clássico, já ficava todo mundo aqui, putz, mais um, a gente precisa ganhar. Esse ano, depois que o Aguirre assumiu, já deu uma revertida. São 5 clássicos com ele, 3 vitórias em casa, 2 contra o Corinthians, 1 contra o Santos, 2 derrotas, 1 contra o Palmeiras e 1 na semifinal do Paulista contra o Corinthians. Ainda para você, cara, com a tua experiência, que já disputou todo tipo de clássico do futebol brasileiro, um jogo clássico contra o Santos no final de semana, fora de casa, ainda é um momento diferente de um campeonato brasileiro, é um jogo que atrai um pouco mais de expectativa do atleta, atrai um pouco mais de atenção de todos pelo histórico, pela história que existe do jogo? Sem dúvida, né, cara? Você pega jogar contra o Santos na Vila Belmiro, um jogo totalmente difícil, o Santos vinha numa fase até ruim, mas mesmo se tivesse numa fase ruim, ia ser um jogo muito difícil por ser um clássico e ter jogadores de qualidade. Ainda mais agora que o Santos vem em ascensão, cresceu muito nos últimos tempos e sem dúvida é um jogo diferente, onde requer muita atenção e concentração para fazer um grande jogo e todas as duas equipes precisam da vitória. Então eu creio que seja um jogo bem jogado. Bem, os comentaristas estão lá no estúdio. Vou começar com o apresentador, com o Bruno Vicari, que tem o Diego Souza à sua disposição para bater um papo com vocês aí no Futebol Debate. Tudo bem, Bruno? Obrigado, viu, Edu? Valeu. Ô, Diego, é o seguinte, a gente, sempre que tem jogo de São Paulo, a gente vê a torcida empolgada com você, com o Nenê, com o Reinaldo também, mas alguns torcedores, eles não sentem muita segurança no Sidão. E às vezes a gente até lamenta, porque, poxa, é partida importante para o São Paulo, dentro do Morumbi, alguma parte, assim, da torcida, às vezes até vai ao goleiro em situações de, por exemplo, reposição de bola. Como é que é isso para vocês em campo? Ver que um companheiro às vezes passa por uma situação dessa, a gente sabe que ele é importante para vocês, muitas vezes é o capitão da equipe. Então, como é que é isso para vocês? Não sei se vocês conversam com ele, sentem que ele também fica talvez um pouco chateado com essa situação. Como que é isso para vocês, Diego? Cara, aqui a gente sabe da qualidade que tem o Sidão, da importância que ele tem para a nossa equipe. A gente fica chateado porque ninguém quer
quer passar por isso, mas sem dúvida é um cara que está sempre junto com a gente, e é o que a gente fala, a gente tem que vir junto com a equipe, trazer as coisas boas e fazer o nosso melhor para vencer, porque só assim a gente consegue alcançar nosso objetivo. Ele tá do nosso lado e a gente, sem dúvida nenhuma, está do lado dele para o que der e vier, porque aqui, como todos nós falamos, né, que a gente ganha como equipe, não como com um jogador ou outro. Mais perguntas, tem, professor? Tenho. Boa tarde, Diego, é o Celso Zelt. Senti firmeza quando você falou centroavante, sim. É uma situação bem diferente da sua chegada ao São Paulo, em que se questionou muito se você deveria jogar como centroavante ou não. Eu queria saber em que momento ocorreu essa metamorfose e daqui para frente na sua carreira, inclusive, se isso é uma coisa só para o São Paulo, para essa campanha, ou para a continuação da sua carreira, você pretende realmente se fixar como centroavante como você joga hoje? Olha, as coisas aconteceram rápidas até. Hoje que a gente teve uma conversa aqui com a Gui, ele falou que precisava de mim na função de centroavante e eu trabalhei para isso. E a nossa equipe foi ganhando confiança, nossa equipe foi ganhando bastante confiança e você jogando numa equipe com confiança, acreditando no seu potencial, as coisas melhoram. Então melhorou bastante para mim. E eu já estou com 33 anos, né? E eu estou vivendo esse momento aqui. Eu não quero, assim, não penso muito no que vai acontecer depois. Eu espero viver bem esse momento, poder fazer o meu melhor aqui. A gente tem esse objetivo de brigar por esse título. A gente vai fazer de tudo para alcançar isso e depois que, se Deus quiser, a gente alcançar isso, a gente pensa no futuro, né? Então, enquanto estiver aqui, espero ficar muito tempo aqui. A gente criou uma família aqui dentro e eu vou ser um centroavante e vou ter essa responsabilidade de fazer os gols. Eu tenho uma. Diego, é o Léo, obrigado por nos atender. Cara, esse é o campeonato mais disputado dos últimos anos. Você tem 8 pontos aí entre os 6 primeiros, né? Eu quero saber o que você acha que vai fazer mais diferença daqui até o final. Se é o calendário mais tranquilo de vocês e do Inter, por exemplo. Se é o tamanho do elenco do Palmeiras. Enfim, se você acha que o Flamengo ficou para trás ou que ele ainda vai ser um concorrente. Se Grêmio e Atlético estão totalmente fora pela distância ou ainda podem voltar. Em resumo, o que vai fazer a diferença e quem você vê de verdade na briga hoje com o São Paulo, Diego? Olha, eu acho que tem essas 5 equipes ali, tem condições de brigar, porque o campeonato ainda faltam 14 rodadas e são muitos pontos para ser disputado. Então, o que eu acho que vai fazer a diferença é a experiência, a vivência de jogar essas últimas 8 rodadas ali, onde todo mundo tá jogando a vida por alguma coisa, né? Equipes pela liderança, equipes pela zona de rebaixamento, outras almejando chegar na Libertadores. Então, todos os jogos com importância muito grande e você saber lidar com algum momento difícil que você passar nessas últimas rodadas, essa experiência que vai fazer você ganhar o campeonato. De Nicola, boa tarde. Aproveitar para fazer 2 em 1. O quanto o fato a expectativa de estar na seleção ainda no primeiro semestre atrapalhou você no São Paulo, se é que atrapalhou em algum momento, e agora nessa função de centroavante? Em quem você busca referência? Quem é o cara que você se inspira, que você olha, se é que você olha alguém, no futebol brasileiro e no futebol internacional? Olha, eu ter ido como eu estava indo para a seleção nessa função, cheguei aqui para desempenhar esse papel de centroavante e, como eu disse, a gente não tinha uma equipe totalmente encaixada, a gente sofria para fazer bons jogos contra algumas equipes que são consideradas um outro patamar no futebol aqui no Brasil. E isso dificultou bastante, isso gerou pressão, isso gerou algum tipo de desgaste, isso foi ruim para todos nós aqui dentro. E a partir do momento que você consegue encaixar uma equipe, consegue ter alegria para jogar, as coisas mudam e
mudaram bastante nesses últimos tempos. Sobre o centroavante, a inspiração? Eu sempre joguei com grandes centroavantes, né? E já fiz essa função, então eu aqui no Brasil hoje eu tenho um cara que eu joguei do lado que sou um cara que sou fã dele, que é o André, né? O André jogou comigo e a gente fez muitos gols juntos, então eu sou muito fã dele, apesar de meu amigo, então é até difícil de falar, então é um cara que eu adoro ver jogar, é um cara que gostaria que estivesse do meu lado mais vezes. E fora do país, o centroavante que vem na cabeça é o Ibra, que a qualidade técnica, um cara totalmente forte nessa função. Ô, Edu, você tem pergunta? Eu tenho. Se perguntassem pra mim de centroavante, eu ia falar você. Não. Eu ia falar. Esse já ia de palhaçada. Eu ia falar Eduardo de Menezes. Diego Você é daqueles que joga no campo todo ou só empurra? Não, eu fico ali só fazendo aquela sombra mesmo. Mas olha, o Diego, sempre uma honra, um prazer falar contigo. Eu tenho duas perguntas, uma mais séria, outra mais descontraída, vou fazer a séria primeiro, que é sobre o Diego. A gente, quando estava acompanhando até os bastidores da sua vinda para o São Paulo, e aí outras equipes estavam interessadas, a gente ouvia muito um papo que era, acho que você já ouviu isso, o Diego não quer sair de Recife, ele tá bem lá, ele tem, né, a moral com a torcida, tem com os jogadores, e tinha mesmo, fez história lá, ele não quer trocar isso. E aí você pega um desafio como o São Paulo, vem, é protagonista e dá muito certo. Você ouviu muito esse papo, e como é que foi essa transição? E realmente, você gosta muito de Recife, mas você ainda tem muita lenha para queimar. Como é que era ver esse cenário todo das equipes tentando te contratar, mas as pessoas dizendo isso? Olha, realmente eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, por Recife, uma cidade que eu vivi 4 anos da minha vida e totalmente adaptado. E algumas equipes queriam me contratar e eu não tinha vontade de sair porque eu achava que não era o momento. Estava no meu momento, eu achava que tinha algo para colaborar em Recife. E a partir do momento que tive a oportunidade de vir defender o São Paulo, eu aceitei o desafio, conversei com o presidente, tivemos algumas reuniões e graças a Deus deu certo, aceitei o desafio, vim. O início não foi esperado, mas graças a Deus eu sou um cara que trabalho bastante, confio bastante no meu potencial e graças a Deus tem dado certo e espero que continue dando. Você tem o Diego uma? porque o Diego Souza é do futevôlei também. Ele não faz montinho com a mão, inclusive você está errado em fazer montinho com a mão. Montinho é só ali para sacar e ele é bom nisso. Mas eu queria que ele falasse de outra coisa. Não, depois eu explico para você como faz. Montinho para o saque. Ele já está rindo porque tem uma outra situação que é o Diego, me passaram aqui, é o rei da resenha lá, né? O comandante no São Paulo. Ô Diego, como é que é comandar uma resenha ali, esse grupo que se dá tão bem, mas segurar, assim, principalmente o Reinaldo, que é o King Naldo, né, que as pessoas gostam tanto dele. Como é que é esse momento aí da resenha? Porque falaram que o São Paulo tem um elenco muito bom e é justamente com essas figuras, você, o Nenê, o Reinaldo. É muito gostoso aqui, o nosso ambiente é maravilhoso, a gente tem uma amizade, a gente tem um carinho um pelo outro e isso é notável, né? Então é gostoso de vir trabalhar, é legal, o Reinaldo realmente é um cara super pra cima, anima isso tudo aqui e eu gosto disso. Todo lugar que eu trabalho eu gosto da resenha, eu gosto de me sentir em casa, porque a gente vive mais tempo aqui até do que com a nossa família, então você tem que ter um ambiente favorável para você vir trabalhar. Então o nosso ambiente aqui é muito bom e isso tem feito a diferença para que essas concentrações, viagens não sejam tanto desgastantes. Oi, Diego, obrigado, viu, pela sua atenção aí conosco. Edu, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas pode, claro, concluir a entrevista daí.
Legal, tenho sim. Primeiro que nesse ambiente tem um grupo de samba aí, de pagode, tá todo mundo com instrumento já, tá rolando já peguei ali vocês da boca do vestiário, isso aí rola legal, né? A gente gosta bastante, a gente tem um cara que toca corda, que é o liseiro, que é difícil, né? Alguém tocar cavaquinho, violão, então o liseiro é o nosso principal no samba, e depois a gente batuca um pouquinho ali, daqui, e gosta de samba, e de vez em quando a gente perde meia horinha, 40 minutos e faz um sambinha ali, mas é legal. Legal. São duas perguntas mais bem rápidas, Diego. Primeiro, a gente tem ouvido de alguns jogadores do São Paulo, o Hudson, o Nenê, que os caras estão pretendendo estender o contrato aí com o São Paulo e de repente até encerrar a carreira no São Paulo. Eu sei que sua carreira está longe ainda de ser encerrada, mas passa alguma coisa nesse sentido na sua cabeça de repente uma prorrogação de um contrato mais longo e fechar aqui no São Paulo a sua carreira? Olha, eu, sem dúvida nenhuma, encerrar a carreira num clube como São Paulo seria maravilhoso, não só para mim, como para qualquer atleta de futebol. E acho que não falta muito também não para encerrar a carreira, até porque eu planejo de repente jogar até 35, 36 no máximo, né? E espero poder chegar na cidade bem e desfrutando do futebol e depois parar, porque vai dar saudade, vai dar muita saudade em momentos decisivos de Campeonato Brasileiro, de jogos importantes de Libertadores, finais de estadual, mas é normal, a gente tem que saber lidar com isso e espero, quem sabe, poder terminar realmente a carreira aqui dentro, conquistando títulos e tendo uma passagem boa por aqui, porque vai ser marcante não só para os torcedores, como para a minha vida também. Legal, a gente agradece ao Diego Souza. Lembrando que o treino foi fechado, a dúvida é quem substitui o Bruno Pérez, que fica fora do clássico. Pode jogar o Hudson por ali, o Liseiro no meio, pode jogar o Araruna, que voltou de contusão, pode entrar, já atuou na lateral direita, e pode até, porque não, o Arboleda, que voltou da seleção equatoriana, jogar ali deslocado pela direita, numa formação que pode até virar de 3 zagueiros em determinado momento da partida, com a volta do Everton e do Reinaldo. No restante, a time titular, força máxima do São Paulo, no Sansão do próximo domingo, 16 horas, na Vila Belmiro. Vicari.